Olá, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. O título da nossa meditação é Valor. Valor. O valor pode ser algo muito relativo, ou seja, alguma coisa pode ter muito valor para mim e não ter nenhum valor para você. Mas o que tem valor para nós? Para nós? Quais são as coisas que nós damos valores? Existe também a questão dos valores equivocados. Quanto vale uma pedra de crack? Quanto vale um papelote de cocaína? Misericórdia. Valores equivocados. Quanto a vida de uma pessoa que está nas drogas valoriza esse tipo de coisa? Misericórdia. Agora vamos fazer um teste aqui. De 1 a 10, pense aí com você. Que valor, que nota que você dá de 1 a 10 na questão de valor? Qual o valor que você dá aos seus estudos? Ou à escola? Ou ao seu emprego, ou ainda à sua casa, o seu carro, o seu celular, aos seus amigos, os seus parentes, ao seu namorado, ou aos seus pais, ou aos seus filhos, ou ao seu cônjuge. Quem deu nota mais alta para os filhos do que ao cônjuge tem alguma coisa errada aí. Mas o que faz você suportar algumas coisas, como o que faz você suportar o seu marido? O que faz você suportar a sua esposa? O que faz você suportar os seus pais? Ou, no caso, o namorado ou a namorada? Essas respostas, elas dependem do valor que você dá a essas pessoas. Pois podemos dar mais valor às coisas do que às pessoas, que não é certo. Quando damos valor a alguma coisa, cuidamos dela, nós sabemos cuidar delas. Nós sabemos cuidar da nossa casa, nós sabemos cuidar do nosso carro, nós sabemos cuidar do nosso celular. Então, nós vamos saber cuidar daquilo que nós damos valor. Também sabemos amar e cuidar de quem tem valor para nós. Conheci uma mãe e tinha um filho perdido nas drogas. E ele andava assim, muito sujo, o seu cheiro não era bom, maltrapilho, sempre desempregado. E ela ouviu muitas vezes pessoas dizendo para ela: abandona esse traste e viva a sua vida. Essa mãe que eu conheci, ela perdeu dinheiro, ela perdeu bens, ela perdeu até amizades e até um pouco da sua dignidade. Mas ela nunca desistiu do seu filho, ela nunca abandonou o seu filho. E isso está ligado ao quê? Ao valor que esta mãe dava ao seu filho. O tempo passou e, graças a Deus, ele foi completamente liberto das drogas, para a glória do nome do nosso Deus, e para o bem dele e para o bem daquela mãe. Mas aquela mãe, por causa do amor que ela tinha por aquele filho, ela dava um grande valor a ele. Qual a nossa reação quando não temos nenhum valor para as outras pessoas? Ou seja, quando qualquer pessoa não dá a nós nenhum valor, como é que nós nos sentimos? Agora, uma coisa importante, qual é o nosso valor para o Todo-Poderoso Deus?
Porque o nosso Deus, ele está envolto uma glória maravilhosa, num trono de glória. Ele está acima de tudo e de todos, é o Criador supremo e maravilhoso. E qual é o nosso valor, nós, homens e mulheres, pecadores, qual é o valor que nós temos para o nosso Deus? João capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o valor que nós temos para o nosso Deus, a ponto de ele dar o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para poder ser sacrificado na cruz, para que nós pudéssemos encontrar salvação. O que ele foi capaz de fazer e de suportar por nós, esse Deus maravilhoso, que se fez homem, que desceu do céu e que deixou cair sobre si toda a maldição, toda a culpa, todo o pecado, e por isso ele foi sacrificado. O que ele foi capaz de fazer e de suportar por nós? Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, diz assim, olha: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi capaz de descer dos céus, ele foi capaz de deixar o seu trono, a sua glória, para vir aqui nessa terra. Em João no capítulo 19, no versículo 1, diz assim: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Ele tinha todo o poder para que se manifestasse e não permitisse que esses açoites acontecessem, mas ele suportou isso. E ele suportou por quê? Por causa do valor que ele estava dando ao ser humano, às pessoas. Ele estava vindo aqui para resgatar a humanidade do pecado e poder dar a essa humanidade uma chance de salvação através daquilo que ele estava fazendo, do seu sacrifício. Mateus capítulo 27, versículo 27 a 31 diz assim: então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes. Primeira coisa que ele suportou, eles deixaram o nosso Senhor nu e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. Nós não sabemos o que é isso, mas ele suportou. E por quê? Por amor. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. A zombaria foi total. Ele podia, de alguma forma, ele podia invocar o poder que ele tinha, chamar os anjos dos céus para acabar com toda essa zombaria, com essa humilhação, mas ele estava suportando isso por causa de mim, por causa de você. Continuando, diz: cuspiram nele. Alguém já cuspiu em você? Fala a verdade. Tá aí uma coisa difícil de suportar. É quando alguém vem e cospe no nosso rosto. Cuspiram nele. E tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ele sabia tudo aquilo que ele tinha que passar e ele estava suportando tudo aquilo, e era por amor. Porque Jesus Cristo foi até as últimas consequências. Porque eu e você temos muito valor diante de Deus. Nós temos muito valor. A palavra de Deus diz que essa terra, ela será destruída.
toda a criação de Deus vai ser destruída e vai ser refeita. Mas o Senhor, Ele veio aqui na terra para poder se entregar, para resgatar a nossa vida. E por quê? Porque nós temos muito valor diante dEle. Por isso, pare de chorar pelos cantos, meu irmão e minha irmã. Você tem um grande valor diante de Deus, porque você é único. Não existe ninguém igual a você. Você é único e Deus ama você. Que valor você tem dado? Algumas coisas importantes que eu vou estar citando aqui. Que valor você tem dado ao Deus que te ama e que te valoriza como ninguém? Qual é o valor que você tem dado a Ele? Qual é o valor que você tem dado ao sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Não pense agora na humanidade, mas pense em você, porque aquele sacrifício, ele foi por mim, ele foi por você, e ele foi por todos nós. Agora, que valor você tem dado a este sacrifício que ele fez, a tudo que ele suportou? Qual é o valor que você tem dado à oração? Porque a oração é o privilégio de falar com Deus. Nós podemos falar com Deus. E por quê? Porque Jesus Cristo se deu na cruz do Calvário e agora nós podemos ir direto ao trono para conversar com aquele que pode todas as coisas, com a maior autoridade deste universo, de tudo que existe, através da oração. E qual é o valor que você tem dado à oração? Qual é o valor que você tem dado à palavra desse Deus tremendo e maravilhoso? Precisamos valorizar o que tem valor. Nós precisamos valorizar o que tem valor. Pois o que Jesus pensa sobre o valor. Vamos ver o que ele pensa sobre valor. Marcos capítulo 8, dos versículos 34 a 38, diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui estão os valores errados. Muitas vezes nós colocamos o nosso amor nos valores que são transitórios, que vão passar. Meu irmão querido e minha irmã, quantas gerações já passaram por essa terra? Quantas pessoas morreram aqui recente por causa desse coronavírus? Estavam vivendo as suas vidas e de uma hora para outra esse vírus vai e causa toda a infecção e essas pessoas já não existem, as suas fortunas se tinham, ficaram para trás e tudo passou. Então o Senhor está dizendo aqui: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa alma, ela tem maior valor do que a nossa vida transitória aqui nessa vida. Versículo 37 ele diz: ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Aqui são os verdadeiros valores. Sabe o que ele poderia dar quando ele entende que a nossa alma é eterna e nós poderemos estar ao lado de Deus eternamente numa vida bendita ou longe de Deus numa vida maldita? Versículo 38 diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Meus irmãos, esse tipo de pessoa não deu o devido valor ao que tinha muito valor. Quando se envergonha, você se envergonha daquele que você ama? Você se envergonha de dizer que está apaixonado por alguém ou que esteve apaixonado por alguém? Quando nós estamos de coração apaixonado por alguém, parece que nós queremos falar dessa pessoa para todo mundo. Agora o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora,
O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quando não damos valor ao que verdadeiramente tem valor, perdemos totalmente nosso valor diante de Deus. E justamente porque não valorizamos aquilo que era importante. Meu querido e minha querida, Deus ama você. Deus se interessa por você. Deus enviou Jesus Cristo para poder morrer na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Dê o devido valor a esse maravilhoso e tremendo Deus e ao seu amor tão tremendo e tão maravilhoso. Dessa forma, você vai encontrar grandes valores que talvez estejam apagados da sua mente. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, ajuda a mim e a cada um dos meus irmãos que me assistem neste momento, para que possamos, Senhor Deus amado, enxergar, não apenas com os nossos olhos, mas com o nosso coração, os verdadeiros valores, Senhor Deus amado e glorioso. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a poder, Senhor Deus glorioso e santo, viver essa vida, Senhor Deus amado, recebendo bênçãos, provisões, sim, mas dando, Senhor Deus, o devido valor àquilo que verdadeiramente tem grande valor. Peço a sua bênção sobre esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor Deus, e agradeço pelo valor que o Senhor tem dado a mim e que o Senhor tem dado a este meu irmão, a esta minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos amados, se essa palavra edificou a sua fé, então compartilhe ela com outras pessoas em nome de Jesus, para que outros sejam abençoados. Um grande abraço a você, que Deus o abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.